Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um fenômeno que tem algum tempo já e que se manifesta na presença de uma infinidade de entregadores de aplicativos e de um número que ainda não é muito conhecido, mas talvez a gente possa se aproximar dele hoje em dia, dos motoristas de aplicativos, assim, que não têm normalmente reconhecido seus direitos trabalhistas, aposentadoria, enfim, quer dizer, é o que se chama de trabalho precário. A questão é, isso é um elemento provisório de uma crise momentânea ou é uma questão mais estrutural da sociedade, onde, sem sindicatos para proteger esses trabalhadores, sem uma legislação adequada, eles vão sendo cada vez mais explorados por esse grande capital? Bom, para tratar desse assunto conosco, nós convidamos o Fausto Augusto Júnior. O Fausto Augusto Júnior, muito obrigado, Fausto, por estar mais uma vez aqui com a gente, né? Ele é doutor em educação, ele é o diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o famoso DIESE, né? E atua em temas como educação e sindicalismo, e também desse que nós estamos tratando hoje, que é o das relações de trabalho. Então, mais uma vez, bem-vindo, Fausto. E eu queria começar com uma novidade, né? Quer dizer, o presidente Lula encaminhou um projeto de lei ao Congresso para garantir direitos aos motoristas dos aplicativos. Foi isso que aconteceu agora, Fausto? E que implica isso? Olá, Silvio. Bem, primeiro é um prazer estar aqui conversando com vocês aqui no Le Monde, um assunto tão importante. Bem, Silvio, esse debate vai ganhar corpo aí nos próximos 90 dias, né? Porque ontem o presidente da República, ontem, dia 4, né, de março, o presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional o resultado de uma negociação que vem acontecendo há quase um ano entre os trabalhadores de aplicativo, né, representado por seus sindicatos, as centrais sindicais em conjunto, com as empresas. E no meio dessa negociação, ou seja, a fim dessa negociação, uma parte deles conseguiram chegar a um acordo, e esse acordo se transforma agora num projeto de lei complementar que busca regular minimamente essa condição de trabalho. Bem, primeiro, é bom a gente demarcar um pouco esse espaço, Silvio. Nós estamos falando ali de alguma coisa em torno de mais de 700 mil trabalhadores que hoje trabalham como motoristas de aplicativo, de uma realidade que se expandiu, mas que não é nova, né? É só a gente olhar para o mundo dos taxistas, que são taxistas historicamente autônomos, e, ao mesmo tempo, muitas vezes precarizados, subordinados aquelas disputas de licença que há muito tempo a gente já viu, em que ele deixa parte do seu rendimento para quem detém a licença e etc. O mundo dos motoristas, de certo modo, ele já é um mundo que é anterior à própria existência da Uber, etc., mas é claro que com a Uber ele ganhou uma outra dimensão, se amplificou e etc. Esse não é um debate só nacional, esse é um debate internacional, uma vez que as plataformas, de alguma forma, adentraram esse universo e capturam, né, um conjunto grande dos trabalhadores nessa movimentação, ou seja, nessa chamada aí, economia plataformizada, e que traz desafios bastante grandes às relações de trabalho, não só aqui no Brasil, como no mundo. A partir dessa negociação, o que se procurou foi construir, de alguma forma, um modelamento em que você garante direitos sociais, em especial a previdência social e o direito à sindicalização e à negociação coletiva, vis-à-vis você manter essa relação de autônomo que o trabalhador do Uber, o trabalhador motorista de aplicativo tem. Não é uma discussão simples, é uma discussão bastante polêmica nos vários fóruns, a gente vai ver muito provavelmente uma disputa grande de narrativas sobre se o PL é bom, se o PL é ruim, e você tem visões muito divergentes sobre isso, mas de alguma forma você começa a encontrar um caminho, ou pelo menos encontrar um caminho, na busca de um novo caminho,
que, de alguma forma, descaracterize o que de fato tem acontecido. Primeiro, que é um conjunto de trabalhadores que está invisibilizado. Apesar de quase todos nós, em algum momento, pegar a Uber ao longo da semana, usar o motorista de aplicativo, você, por outro lado, acaba não se detendo às reais condições de trabalho desses conjuntos, desses motoristas. E eu acho que esse é o nosso grande desafio. O PL busca, de alguma forma, manter uma coisa fundamental para os trabalhadores, que é a relação de trabalho. Em que pese muitos avaliarem que esse PL, de alguma forma, acaba com a CLT, retira a possibilidade de CLT para esses trabalhadores, eu diria que sim, só que eles nunca tiveram, né? Na sua grande maioria nunca tiveram a CLT, mas as condições estavam caminhando para ser condições comerciais, ou seja, uma chamada microempreendedor individual, ou seja, uma empresa que presta serviço para uma outra empresa, descaracterizando todas as relações de trabalho. A condição de trabalhador de autônomo por plataforma, que é o que diz o PL, de alguma forma recupera esta condição de trabalhador, recupera a condição de um trabalhador que tem especificidades, isso também não é novidade no nosso arcabouço, né? Nós temos desde trabalhadores avulsos, os trabalhadores portuários, enfim, um conjunto de outros modelamentos de contrato, e o próprio trabalhador autônomo, e coloca esse trabalhador uma referência previdenciária equiparado ao que nós chamamos de prestador de serviço, em que ele contribui um pedaço para a Previdência Social, no caso do PL nós estamos falando de uma contribuição de 7,5%, e a empresa, no caso as empresas de plataforma, vão contribuir sobre 20%, sobre uma base que foi uma longa discussão, Silvio, que é uma base que você considera as despesas desse trabalhador. Então, por exemplo, um trabalhador que pegou uma corrida e recebeu ali nessa corrida R$100, desses R$100, R$75 é considerado custos de operação e R$25 é considerado remuneração do trabalho. É sobre esses R$25, então, que vai incidir 7,5% sobre o trabalhador e 20% para a empresa de plataforma. Esta é uma forma que também não é nova. Esta é uma forma que, por exemplo, o caminhoneiro autônomo hoje já trabalha desse jeito, e que, de alguma forma, também ele já é intermediado por diversas outras empresas na questão do seu frete. Esta possibilidade de você construir algumas novas regulações nos ajudam muito a avançar nessa discussão. A principal delas, Silvio, foi a possibilidade, foi a manutenção, né, da representação desses trabalhadores por uma organização sindical, e essa organização sindical com poder de representá-los para fazer acordos e convenções coletivas. Isso talvez seja uma novidade importante, algo que pouco se falou e pouco vem se tratando, mas a proposta de lei constrói a ideia de que os trabalhadores organizados em sindicatos se relacionarão com essas empresas por meio de acordo e convenção coletiva, e os acordos e a convenção coletiva vão poder nortear essas relações, o que é bastante importante. A outra questão é a garantia do salário mínimo. Esse trabalhador, para você ter uma ideia, ele tem uma renda média hoje na casa aí dos R$2.500. Mas as empresas, elas mantêm lógicas de pagamento muito diferenciadas, eles chamam isso de tarifa dinâmica, e muitas vezes um trabalhador pode chegar no final do mês sem minimamente ter conseguido renda do trabalho equivalente a um salário mínimo, que é um direito constitucional, um direito de todos. Por isso que se falou, e está lá no projeto, o valor lá de R$8,03 por hora trabalhada. Esse 8,03 de hora trabalhada significa que, multiplicando por R$176, 176 horas, você vai ter aí pelo menos um salário mínimo, e este valor tem que ser atualizado conforme o salário mínimo vai sendo atualizado. Por quê? Porque é uma forma também de você garantir que esse trabalhador não receba menos que o salário mínimo necessário, o salário mínimo, né, na verdade, para suas condições. Importante lembrar também, viu, Silvio, que o 176, nessa conta, ele leva em consideração o descanso semanal remunerado, que é um direito também dos trabalhadores, e por isso que não é 220. Então, esta conta, ela de alguma forma vai tentando trazer os direitos constitucionais para os trabalhadores, de alguma forma, garantindo para eles o mínimo ali de condições. A gente sabe que não é a CLT, né, está bastante longe dela,
mas, ao mesmo tempo, ela vai construindo uma alternativa para um conjunto bastante grande. No caso dos motoristas, nós estamos falando aí em torno de 700 mil motoristas que rodam aí pelo Brasil. Nossa, você me deixou curioso. Quando você está falando assim, a partir de negociações, né, nós chegamos a esse PL, e o próprio PL é que vai permitir criar um sindicato, eu me pergunto, bom, quem está negociando isso em defesa dos motoristas de aplicativos? Então, Silvio, o bom da organização dos trabalhadores é que ela não está necessariamente sob a égide da lei. Os trabalhadores se organizam de várias formas, de vários alguns já estavam dentro de sindicatos que já existiam, sindicatos que antes que são inclusive de trabalhadores salitistas, outros são sindicatos que foram criados ao longo desses últimos 10 anos aí que esse mundo começou a despontar. Hoje, os trabalhadores de aplicativo têm sindicatos e associações espalhadas pelo Brasil todo. Essa é, inclusive, uma dificuldade para você hoje encontrar interlocutores. A mesa de negociação ela se deu a partir das centrais sindicais. As centrais sindicais foram chamadas e, a partir disso, foi constituída a mesa. E as centrais tiveram o trabalho dentro das suas bases, das suas afiliados e de outros que estavam próximos, e muitos desses sindicatos surgiram por dentro das próprias centrais, com incentivo das centrais sindicais, eles vieram para a mesa de negociação. Na negociação dos motoristas, a gente trabalhou ali, assessorando cerca de 27 sindicatos só de motoristas de aplicativos do Brasil todo. Inclusive, eles já construíram uma associação, uma federação, já trabalham no âmbito nacional, estão se vinculando às confederações de trabalhadores do transporte. Ou seja, não é um trabalhador que não está organizado. Ao contrário, ele já está bem organizado. E é exatamente por estar bem organizado que você consegue construir minimamente essa possibilidade. E aí é óbvio, né, o que você precisa com esse projeto de lei é dar legalidade para esses sindicatos e dar a condição deles poderem fazer o exercício como qualquer outro sindicato, que é o exercício da negociação coletiva e da representação coletiva. E é claro que a gente sabe que esse também será um outro debate bastante difícil dentro do Congresso Nacional, uma vez que há uma ideia, né, que o trabalhador precisa se representar sozinho, que não precisa de representação coletiva. Né? Há um lobby para isso, não é? Não é que é uma ideia, há um lobby. Há um lobby e há também uma venda, né? Há uma proliferação desta ideia do indivíduo como a base de toda organização social. E, em especial, as organizações sociais que têm a ver com a questão econômica, né? Até porque a questão religiosa ninguém discute, né? Que, afinal de contas, também são representados coletivamente pelas igrejas. Mas este é um debate que, para nós, é bastante significativo. Você conseguir que esses trabalhadores tenham direito a ter um sindicato, que esse sindicato o represente, que esse sindicato o negocie para ele e, de alguma forma, regule o seu salário. Eu insisto, viu, Silvio, isso não é novidade. Né, os trabalhadores autônomos, diversos espalhados pelo mundo, o mais famoso são os trabalhadores caminhoneiros dos Estados Unidos, né, uma famosa história toda do Rofa e etc., tem a ver um pouco com esta ideia de você organizar esse conjunto de trabalhadores que, historicamente, são trabalhadores autônomos. Isso não é uma novidade. Então, a pergunta é como é que nós construímos um modelamento jurídico que permita que esse trabalhador autônomo tenha representação e negocie os seus direitos, inclusive negocie o salário. O dado, Silvio, do projeto de lei, que ele estabelece valores, é o tal lá do 8,03 e o R$ 32, mas, na verdade, isso é piso constitucional, isso é a garantia mínima de remuneração. Cabe ao sindicato e negociar a melhoria, o aumento desse valor e outras formas, aí, inclusive, de benefícios. Isso não está acontecendo ainda com os entregadores de aplicativo, né? Esse pessoal todo que a gente vê andando de moto, feito um maluco na cidade, porque tem que fazer algum dinheiro, aqueles que estão andando de bicicleta, às vezes até a bicicleta que é alugada para ele poder fazer a entrega. Eles também não têm esses direitos, não é isso? Não têm esses direitos, também estão dentro dessas plataformas e as condições, inclusive, são bastante piores, inclusive, do motorista. O desafio aí, Silvio, é você conseguir, do mesmo jeito, construir as pontes dessa negociação. Não é uma negociação simples, nós estamos falando de modelos de negócio que, na verdade, no caso do iFood, por exemplo, ele detém várias formas de contratação por dentro dele,
há uma discussão entre os próprios trabalhadores, porque esta base, ao contrário da base dos motoristas, é uma base que já foi seletizada, é só pegar os trabalhadores de entrega, em especial ali os antigos courriers, né, os motoboys, eles já têm sindicatos, eram empresas de entrega antes que tinham a seletização e que aos poucos foi se reconfigurando no modelo de plataforma. A gente fala muito do iFood, mas não é só ele, né? A gente tem a Lala Móvel, a gente já tem várias empresas de delivery, que não são só o delivery de comida, mas são de entregas diversas. A gente tem o Mercado Livre, que talvez seja o mais famoso aí, que ao longo da pandemia cresceu bastante. E aí a gente está num outro mundo, um outro universo, uma disputa propriamente dita de modelo de contratação, e coexistem modelos de contratação, como também você tem disputas internas, tanto dos trabalhadores quanto das empresas, quem os representa, uma vez que você já tinha sindicatos constituídos, você já tem associações novas criadas a partir desses trabalhadores de aplicativo, e a mesma coisa acontece no conjunto das empresas, que há disputa anteriores às plataformas e as empresas que depois surgiram com as plataformas. Este mundo das entregas de mercadoria, eu diria que é um mundo que, por conta da sua complexidade, ele ainda está em discussão. Agora, é óbvio, né, quando você solta um projeto de lei que, de alguma forma, organiza o trabalho, você tende a ter uma tendência mais próxima disso. Eu quero insistir que essa não é uma discussão só dos motoristas de aplicativo e também não é uma grande novidade, né? Os caminhoneiros já têm uma regulação bastante parecida com essa, e, de alguma forma, a tendência de você expandir isso para os trabalhadores de mercadoria, de entrega de mercadoria, deve ser razoável de se imaginar. A questão é como colocar em acordo divergências bastante grandes e também, aí neste caso em especial, as divergências de remuneração, porque os motoristas têm sim uma remuneração mais alta na média. O máximo da precarização do trabalho de plataforma está na entrega, está nesse trabalhador que você lembrou, que é um trabalhador que muitas vezes está entregando de bicicleta, mas, Silvia, a gente já viu coisas muito piores até do que a bicicleta. A gente já assistiu senhoras, já tem relatos não, experiências, visões, né, histórias de senhoras que passam de manhã no posto de uma dessas distribuidoras com um carrinho de feira e sai distribuindo a pé. Então, é uma situação bastante ampliada. E aí, Silvio, eu só queria lembrar que esse, para nós, é um dilema que parece novo, mas não é tão novo assim. Ele só é novo porque agora apareceu um intermediário aí no meio dentro do seu celular. Mas, na verdade, nós estamos tratando de entre 40% e 50%, e isso, conforme a economia vai crescendo, diminui um pouco, conforme a economia cresce, encolhe, aumenta mais, que são os trabalhadores informais nesse país, que também são trabalhadores invisibilizados. Nós estamos falando dos ambulantes, nós estamos falando dos trabalhadores da construção civil, que também são autônomos e que também não têm regulação desse tipo. Nós estamos falando dos cuidadores na saúde, que são diversos, do próprio trabalhador doméstico, que 80%, apesar da PEC das domésticas, não tem nenhum tipo de seguridade social, ou seja, e também foram se plataformizando, ou também foram se terceirizando, e ao mesmo tempo entrando nas diaristas, etc. Ou seja, é um universo bastante grande no nosso país. Eu fiquei bastante interessado em perceber o seguinte: quer dizer, quando você soma todo esse pessoal do mercado informal, quer dizer, e a gente vê que hoje em dia nós não temos mais os sindicatos que nós tínhamos no começo dos anos, sei lá, 2000, né? Quer dizer, houve uma transformação enorme no mundo do trabalho que significou, de um lado, um poder cada vez maior dos contratantes, que são multinacionais, que são grandes companhias, tal. E, de outro lado, o que a gente chama de precarização. Quer dizer, precarização já é a perda de direitos, né? Não é que eles nunca tiveram. Como é que você situa esse processo de mudança nas relações de trabalho? Então, Silvio, na verdade, eu vejo que nós estamos no meio de um debate e de um momento que a gente vai ter que olhar com mais cuidado para as relações de trabalho no Brasil, porque nós estamos num misto das duas coisas. Nós temos um processo de trabalhadores que tinham a CLT como referência,
e eles vão perdendo essa CLT por vários mecanismos, né? Não é só a plataformização, mas eles vão perdendo porque a terceirização e a mudança da legislação da terceirização acentuou isso, porque há uma mudança na dinâmica e na pulverização da forma do trabalho. Então, você tem esta questão, e aí a plataforma entra nesse movimento, entra cumprindo uma parte desse papel, mas a gente também tem uma outra parte que, historicamente, no Brasil, são trabalhadores informais. Nos anos 70 do século passado, a gente viu muito debate de que esse contingente de trabalhadores seriam incorporados pelo sistema na lógica do trabalho industrial. Essa é uma discussão que começou nos anos 50, e o pessoal lá na discussão da CEPAL, e aqui no Brasil, lá na frente, depois, a gente foi fazendo esse debate ao longo dos anos 70 e etc., mostrando que, na verdade, não. Né? O que a gente tem no Brasil, estruturalmente, é uma parte significativa do seu mercado de trabalho que é pautado, né, que é caracterizado pela precarização, caracterizado pelo baixo rendimento e pela não organização desses trabalhadores. E essa questão da informalidade é uma discussão que atravessa os nossos últimos 50 anos, e que tem a ver com esse modelo de capitalismo dependente, que não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, e em boa parte do chamado Sul Global, caracteriza trabalhadores altamente precarizados, superexplorados, que compõem cadeias de produção bastante relevantes. Né? Eu gosto sempre de lembrar que o catador de latinha compõe a cadeia de produção do alumínio, que é uma das cadeias mais importantes da metalurgia. Então, quando a gente vai olhando para esse cenário, eu diria que o momento de hoje é um momento que se complexizou, porque você também passou, por meio da tecnologia, a se apropriar desses trabalhadores em outras cadeias de produção. E, no meio disso, você também começa um processo de dissolução de parte dos trabalhadores que são regulados aí tradicionalmente, seja aqui no Brasil pela CLT, seja na Europa pelos contratos coletivos ou pelas convenções, né, pelos grandes tratados do trabalho, que passam a ficar desprotegidos. Então, a gente está vivendo dilemas que são, de alguma forma, diferentes. Um grande problema aqui no Brasil é que, muitas vezes, a gente tenta espelhar esse debate no debate europeu. Mas o problema é que o mercado de trabalho europeu, historicamente, é um mercado mais homogêneo, em que a informalidade é muito menor. Em compensação, quando você vem para o Brasil, quando você vem para a América Latina, a questão da informalidade, então, se mistura nesse processo. E, ao mesmo tempo, a gente não vai encontrando modelamento de garantir direitos para esses trabalhadores, que uma parte deles, inclusive, nunca teve. E sobre o argumento de que a gente precisa manter aqueles que historicamente tiveram, a gente não dá tratamento nenhum. E a gente fica nesse dilema. Né? Todo mundo deveria ter CLT, e nós concordamos com isso, achamos que esse deveria ser o caminho, mas, na prática, a nossa história mostrou que quase metade do nosso mercado de trabalho está fora, está na informalidade. Como é que a gente garante, então, de alguma forma, algum mecanismo de proteção para esses trabalhadores? Nós precisamos de proteção social, nós precisamos de melhorias de condições de trabalho, elevação da renda desses trabalhadores e organização sindical. De alguma forma, este caminho precisa ser trilhado e não necessariamente ele vai ser um só, porque esse único caminho está muito claro que não deu muito certo, porque, de fato, a gente tem uma cisão entre dois mundos do trabalho. Você pega, por exemplo, uma empresa como a Uber, que é internacional, né? Quer dizer, quem é que controla a prática dessa empresa aqui no Brasil? Porque eu estou imaginando que o crescimento da Uber, por exemplo, mostra uma margem de lucro muito alta, não é isso? Sem dúvida. O que a gente assiste, não só da Uber, mas ao iFood, o Mercado Livre e tantas outras empresas que vão surgindo, elas vão se transformando em novos grandes conglomerados empresariais que aprenderam a se apropriar desse conjunto grande de trabalhadores informais, de trabalhadores que não tinham regulação e que, de alguma forma, agora passam a trabalhar por eles. E aí, junto a isso, o mito da independência, né? O mito da autonomia. Ou seja, esse trabalhador constrói uma subjetividade também, Silvio, de que ele não tem patrão. O que, de alguma forma, essa sensação ela não é infundada, é óbvio que eu gosto sempre de lembrar que nunca teve que pedir, levantar a mão para ir ao banheiro numa linha de montagem, não entende também
o que é o trabalho subordinado dentro de uma fábrica, de um lado, mas, por outro lado, você vai criando tecnologicamente outros mecanismos de opressão, outros mecanismos de controle. E os aplicativos sabem fazer muito bem isso, né? Os chamados algoritmos, eles vão criando, né, premiações, eles vão criando punições, eles vão criando mecanismos que, de alguma forma, vão controlando esse trabalhador. Agora, este debate da autonomia também é um debate que nós temos que fazer, porque também há uma panaceia, muitas vezes, e a gente tem assistido muito isso, porque eu entendo que no momento que nós estamos de retração dos direitos trabalhistas, há uma ideia de que o trabalho subordinado é o melhor. E eu gosto de perguntar, será que é mesmo melhor? Porque nós passamos os últimos 200 anos lidando e criticando o trabalho subordinado e fazendo um bom debate que nós devemos superar o trabalho subordinado. E aí, na prática, a gente parece que em algum momento a gente parou de fazer essa crítica e como se o trabalho subordinado fosse o trabalho ideal, ou seja, a pessoa ficar num galpão de 40 graus na frente de uma máquina, fazendo trabalho repetitivo, ganhando um pouco mais do que um salário mínimo. Nós temos que olhar um pouco isso com cuidado. Quando a gente faz o debate, por exemplo, da economia solidária, em que esses trabalhadores deveriam se organizar em cooperativas, e essas cooperativas poderiam ocupar o papel dessas empresas de tecnologia, ou pelo menos poderiam rivalizar com ela, de alguma forma a gente está fazendo um pouco esse debate. O problema é que, quando nós estamos num momento revolucionário, viu, Silvio, eu tenho falado que nós adentramos o século XXI, após a pandemia, marcou para nós a entrada do século XXI, e ela vai nos obrigar a fazer reflexões que, muitas vezes, se a gente continuar com o olhar do século XX, a gente vai ter bastante dificuldade para lidar com as mudanças, e que nós vamos precisar enfrentar. Nós vamos precisar de direitos para os trabalhadores, nós precisamos ampliar a nossa formalização, nós precisamos combater esta ideia de que as relações hoje todas são relações comerciais, ou seja, são empresas e as pessoas como microempresas vão trabalhando umas com as outras, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, de alguma forma, construir mecanismos novos de congregação desses trabalhadores. Um dos grandes problemas nossos, Silvio, hoje, com esse conjunto de trabalhadores autônomos espalhados, é que nós temos baixa capacidade de organização desses trabalhadores. E eles, com baixa capacidade de organização, têm baixa capacidade de pressão, de lutar pelos seus direitos, né? Não somos nós, jornalistas, economistas, sociólogos, intelectuais, que vamos garantir o direito para eles. O que garante, historicamente, é a própria luta da classe. A classe vai se organizando e vai construindo as suas saídas. E eu acho que é isso que nós precisamos olhar um pouco com mais atenção. Esses trabalhadores estão construindo formas novas de organização, estão colocando o seu time na rua e estão discutindo coisas que, para nós, muitas vezes, parecem um pouco estranhas, né? Essa discussão da autonomia é uma dessas discussões. Na discussão então, eu queria entrar nisso, Fausto, pelo seguinte: você tá chamando a atenção para uma coisa que é da maior importância, né? Eu me lembro, inclusive, lá para trás, que a Margaret Thatcher, lá na Inglaterra, ela falava assim: não existem coletivos, existe o indivíduo na sociedade, né? Já colocando essa perspectiva de que toda representação coletiva ela desclassificava, quer dizer, a negociação era com os indivíduos. E aí você tem, por exemplo, esse sistema S nosso fazendo a apologia do empreendedorismo, como se todo mundo pudesse se transformar num empresário. Quer dizer, isso aí não é mito, isso é ideologia construída, né, durante esse processo de formação e apresentada como alternativa para o próprio desenvolvimento e eventual ascensão social da pessoa, né? Quer dizer, como é que a gente pode contrapor a ideia da cooperativa, do coletivismo, das experiências de economia solidária, por exemplo, com essa questão do individualismo? O individualismo interessa para a Uber, interessa para todas essas grandes corporações, porque não tem mais a resistência social que tinha quando o trabalho era representado pelos coletivos, né? Essa mudança, fala um pouco disso, vai. Então, eu acho que esse talvez seja um dos nossos grandes dilemas hoje do chamado século XXI, né? Porque as redes sociais, Silvio, elas cumpriram um papel de amplificar esta questão, esta ideologia do indivíduo que se auto-faz, né? O famoso homem americano típico, né? Assim, esta ideia do homem que se faz americano. Quando a gente pensa um pouco nisso, e isso é tão forte, que
que se você olhar hoje, a ideia, inclusive, dos chamados influencers das redes, a ideia são figuras que vão propagando esta ideia de que a sua fala individualmente, ela tem poder, a sua fala precisa ser considerada individualmente. Então, a própria radicalização que a gente vê hoje, essas grandes oposições dentro das redes sociais, é uma amplificação de algo que começou lá atrás com o neoliberalismo, dessa ampliação do conceito de indivíduo, não só, neste caso, inicialmente como sujeito econômico, mas também como sujeito social. Esse, para nós, é um grande desafio. É um grande desafio porque, sim, isso é um fato, não adianta a gente também brigar com a realidade, nós estamos, sim, no movimento de amplificação desse indivíduo, mas, por outro lado, o que a gente assistiu no último período, eu diria que é uma crise também deste grande indivíduo. As pessoas começam a demandar organizações coletivas. E eu insisto, né, assim, o movimento das igrejas é um movimento muito claro disso. Pela direita, pela uma visão mais conservadora, esses novos coletivos estão se formando. Só que não são só eles. Nós temos os diversos coletivos que se organizam por gênero, que se organizam pelas suas etnias, que se organizam pelas suas opções sexuais, enfim, tudo isso está, de alguma forma, reorganizando essa construção de identidade coletiva. E aí esse é um dilema, porque a ideia da classe trabalhadora como esse grande sujeito histórico, e que o sindicato seria uma das grandes construções desse coletivo, ele realmente está em crise, porque ele não consegue lidar com essa pulverização de identidades que também se organizam coletivamente e que, de alguma forma, precisam encontrar novas formas de luta social. E um dos grandes problemas que a gente está assistindo é que também há uma dissolução da identidade profissional. As pessoas se identificavam, se identificavam como um bancário, como um metalúrgico, como um pedreiro da construção civil. Isso construía a sua identidade social, e isso vem se desmontando também. É interessante, Silvio, que esse debate que a gente começou a nossa conversa sobre o PL dos motoristas, e muita gente não entende por que os motoristas saíram primeiro com esse PL, e a dificuldade que se tem com os entregadores, é que no caso dos motoristas existe uma identidade profissional muito clara. Eles se autodenominam motoristas, eles vêm de uma tradição historicamente de trabalho autônomo, que é o caso dos taxistas. Muitos deles já eram os antigos frotinhas, ou seja, já eram explorados de outras formas. A Uber, o que ela fez foi ampliar e, de alguma forma, juntar, ampliar e ampliar, muitas vezes, a sua própria exploração nesse processo, mas eles detêm essa identidade. É muito mais tranquilo você conversar com uma categoria que se reconhece, que sabe os seus custos, que sabe os seus problemas, que sabe as suas doenças. Quando a gente vai para outros setores, a gente vai ver que isso é um pouco mais diluído, e quanto mais difuso, mais difícil. É por isso que os caminhoneiros também estão nessa categoria, né? Inclusive, Sim. Eles têm, apesar de serem autônomos, como eles estão sempre na estrada, eles também se comunicam muito por rádio, né? O que faz com que conversas de um caminhoneiro para outro ao longo do trajeto e tal, vão criando esses laços mais coletivos, não é isso? Eles sempre fizeram, na verdade. Agora, as redes sociais, no caso deles, só amplificou de novo uma coisa que era já comum a eles. Eles têm ponto de parada, eles se encontram nos postos de combustível, tanto os motoristas de caminhão quanto os motoristas de automóvel, eles constroem redes de apoio, eles constroem relações, inclusive, de compra, porque os problemas são os mesmos, o carro quebra, tem que trocar o óleo, tem que brigar com relação ao combustível, o preço do combustível, ou seja, tudo isso faz parte da construção de um coletivo profissional bastante importante, bastante significativo. Então é óbvio que é mais fácil organizá-los, é mais fácil dizer que esses trabalhadores terão um sindicato, porque eles já se veem enquanto esse coletivo, é só você resolver o problema jurídico, né? Por outro lado, quando você vai para coletivos mais pulverizados, em que as relações são outras, é algo bastante complicado. No caso dos entregadores, Silvio, ainda tem um outro problema, e aí sim eu acho que é algo que nós vamos olhar como sociedade de maneira bastante importante, é que os jovens estão entrando no mercado de trabalho por esta porta. E aí é um problema muito sério, porque as pesquisas mostram que quando um trabalhador entra no mercado de trabalho pela informalidade, dificilmente ele consegue romper esse ciclo. Ele tende a ficar lá, porque ele abandona a escola, ele começa a viver, o famoso vender o almoço para comer a janta,
ele não consegue ampliar sua rede de contatos, ele não consegue construir minimamente uma organização coletiva mais forte. Tudo isso vai, de alguma forma, dificultando. Quando a gente vai para esse mundo da entrega, e nós estamos falando aqui dos motoboys, estamos falando principalmente das entregas de bicicleta, das entregas a pés, das entregas diversas que a gente já está sabendo, que a gente vem acompanhando, a gente vai vendo que este debate da juventude, de como a juventude está entrando no mercado de trabalho, hoje para a gente é fundamental. Isso também tem a ver com a própria tecnologia, que não só a tecnologia dos aplicativos, mas aí uma tecnologia da automação que vem substituindo as ocupações historicamente de entrada da juventude. Estamos falando de operador de caixa de supermercado, estamos falando de logística dentro das empresas, abastecimento de linha, ou seja, nós estamos falando de um conjunto de ocupações que antes empregavam esse jovem, que ainda não tinha um grande, mas ia se adentrando a uma categoria já existente, e que agora essas profissões estão sendo eliminadas pela tecnologia. E, ao mesmo tempo, a tecnologia criou uma outra entrada, que são os entregadores. E que, de novo, né, a gente às vezes esquece, né? O que atrai mais uma pessoa para um aplicativo? Num país que nós chegamos a ter um desemprego estrutural alto e um tempo médio de procura de emprego muito alto, que ultrapassava 2 anos, o que atrai as pessoas para o aplicativo é que ele baixa o aplicativo hoje e sai trabalhando, né? Não tem sistema de contratação, não tem seleção, não tem nada que o impeça, não interessa se o cara é branco, preto, amarelo, ele vai sendo contratado, se é homem ou se é mulher. Então, o sistema, ele também, de alguma forma, respondeu a uma demanda que o nosso modelo organizado não conseguiu responder, que era, de alguma forma, dar acesso rapidamente às pessoas que querem buscar algum tipo de remuneração pelo trabalho. E isso talvez seja um grande dilema para nós enfrentarmos essa discussão. Fausto, eu estive recentemente em Buenos Aires, não tem esses entregadores de aplicativos com essa quantidade que nós temos aqui, né? Inclusive em cidades menores do Brasil também não. Esse é um fenômeno brasileiro concentrado nas regiões metropolitanas ou é um negócio assim mais geral? É difícil, Silvio, porque depende muito das dinâmicas de cada cidade. Vamos pegar o caso do motoboy. O office boy sempre existiu, do jeito que a gente conhece, é uma categoria, né, uma ocupação muito tradicional dos anos 80, se a gente lembrar, dentro dos ônibus e etc. A dinâmica de uma cidade como a cidade de São Paulo, ela exigiu uma velocidade de entrega que, na prática, criou o chamado motoboy como a gente conhece, né? Então, é claro que este motoboy muitas vezes não faz sentido numa cidade muito pequena, numa cidade que tem meia dúzia de ruas. Agora, conforme a malha urbana ela vai se complexizando e você vai precisando, o próprio sistema vai exigindo uma velocidade de entrega que se ampliou, foi daí, de alguma forma, que a gente viu surgir a categoria desses motoboys como a gente conhece. A entrega de comida também faz sentido numa cidade ou em cidades em que as pessoas têm pouco tempo para cozinhar a sua própria comida. Então, é óbvio que ela vai acabar pegando a comida de outro lugar. Essa comida, nesse caso, preparada, mas que, por exemplo, no mercado americano, você vai ver o mercado de congelados como um grande mercado, e não é à toa, inclusive, que o micro-ondas virou uma grande revolução lá na visão de comida dos americanos. Então, quando a gente vai olhando, é claro que tem especificidades, é óbvio que tem especificidade, não é à toa que o iFood, que é uma dessas que eles chamam aí desses unicórnios, né, um grande aplicativo que envolve bilhões e etc., ele nasceu aqui no Brasil. Ele tem suas características aqui. Agora, é óbvio que isso não é exatamente uma realidade única do Brasil. Eu diria que é uma realidade maior das grandes cidades. Agora, quando a gente vai para a Europa, principalmente, você vai ver que também esse trabalho ele tem a sua invisibilização, porque ele não é trabalho do europeu típico, né? No Japão, ele não é o trabalho do japonês típico. Esse trabalho de entrega, normalmente, ele é dos imigrantes. Então, como existe claramente um apartheid aí, do ponto de vista das relações de trabalho, que muitas vezes é pouco falada, quando a gente vai para os chamados mercados estruturados, mercados homogêneos, bem, eles são homogêneos para os europeus.
Porque para os imigrantes não é bem assim. Você vai para os Estados Unidos, a condição de trabalho de um mexicano, de um sul-americano em geral, está bem longe de ser, e ainda mais que ele se confunde com a própria ilegalidade da situação daquele trabalhador. Então, quando a gente vai olhando para isso, a gente vai vendo que, sim, claro que tem especificidades, eles são diferentes, mas não é uma exclusividade nossa. E há uma tendência, sim, de amplificação. Conforme a sociedade ela vai se complexizando e você vai fatiando, inclusive, internos da própria necessidade da família, você vai amplificando esse tipo de trabalho. Ao mesmo tempo, Silvio, você vai diminuindo esse trabalho que antes era necessário para entrega de documento, né? Porque agora os documentos já são entregues todos virtualmente. Então, ao mesmo tempo que você deixou de entregar documentos, você passou a entregar comida. É claro que você sempre entregou comida, mas agora você está ampliando essa entrega de comida. Você está entregando coisas, mercadorias das mais diversas, né? Que era algo que a gente assistia, tinha basicamente o correio como uma grande referência aqui no Brasil, ou a gente tinha lá nos Estados Unidos a Federal Express e outras das grandes empresas de entrega, elas vão também se pulverizando. E o comércio eletrônico entrou numa outra lógica que também trouxe uma outra dinâmica que incorporou esses trabalhadores. Então, a gente tem uma multiplicidade de coisas que, de alguma forma, ajudam a gente a entender a premência desse debate. Vou tocar de outro lado agora. Quer dizer, nós estamos falando de uma sociedade que tem metade da força de trabalho no mercado informal, né? E você falou assim, as centrais sindicais estiveram envolvidas na apresentação desse PL sobre a regulação dos motoristas, né, de aplicativos. Como é que as centrais sindicais estão vendo essas novas categorias de trabalhadores informais que estão lutando para construir a sua identidade? Faz parte do seu universo? Eles consideram esses trabalhadores como base dessas centrais sindicais? Então, eu acho que essa é uma boa discussão, Silvio, porque essa é uma discussão não só nacional. Há um tempo atrás, uns 10, 15 anos, não, uns 15 anos atrás, eu tive longas conversas com os alemães sobre isso, né, com os sindicatos alemães. E eles não se preocupavam muito com esses que eles chamavam de trabalhadores que estavam fora dos contratos coletivos de trabalho, né, porque era muito pouco. Você perguntava para ele, como você, dirigente sindical aí na Alemanha, lida com os trabalhadores não sindicalizados? A resposta básica deles é: eu não lido, porque não era uma realidade para eles. Bem, 15 anos depois, eu encontrei com eles logo depois da pandemia. É um grande dilema na Alemanha hoje, que é um mercado estruturado e cada vez amplia o número de trabalhadores fora dos contratos nacionais. Eles estão tendo que lidar com isso. Eu estou falando isso dos alemães porque a gente tende a falar que isso é só no Brasil, né? Que nós temos essa visão. Aqui é a mesma coisa. Historicamente, a organização dos trabalhadores, eles se organizaram a partir das categorias seletizadas, dos empregados formais, das categorias que, inclusive, estão na lei, né? O que vem acontecendo? Vem acontecendo nos últimos 10 anos, e está acelerando, a amplificação do número de trabalhadores fora desse mundo, e as suas bases tradicionais também estão enxugando. Então, eles se veem obrigados a ter que lidar com essa situação. Não só se veem obrigados, como eles vão sendo ocupados. A organização dos trabalhadores autônomos diversos, de alguma forma, foram chegando junto ao movimento sindical, e hoje o movimento sindical tem o desafio de lidar com essa situação. Lidar com a situação dos novos que estão surgindo, que, por exemplo, são os trabalhadores plataformizados, mas tem que lidar com a situação das suas próprias categorias que começam a adentrar uma outra relação de trabalho. Vou dar um exemplo para vocês muito conhecido aqui entre nós, né? Os trabalhadores rodoviários, de novo, do transporte, que historicamente são de grandes empresas organizadas, negociam, têm acordo coletivo, contrato coletivo, etc. Eles hoje têm um aplicativo que chama Buser, que junta trabalhadores de ônibus autônomos que estão construindo novas rodoviárias espalhadas por esse país. E estão fazendo transportes diversos entre cidades, algo que era impensado. Isso é um dilema para o poder público, que precisa regular esse tipo de transporte, e também para os sindicatos, que historicamente não olhavam para esse trabalhador do fretado como um trabalhador que ele precisava olhar com mais cuidado. Se você pegar o trabalhador bancário, o agente autônomo de crédito hoje, ele é parte importante da concessão de crédito no Brasil. Os chamados intermediários bancários vêm crescendo muito.
e também são, muitas vezes, trabalhadores autônomos, são PJ, são pequenas empresas, enfim, tem uma infinidade de mudanças que estão ocupando esta base. O grande desafio do movimento sindical brasileiro hoje é incorporar esse conjunto de trabalhadores na sua representação e lutar por direitos para ele. Esse talvez seja o grande desafio. As centrais sindicais já há algum tempo fazem esse debate, já há algum tempo abriram seus estatutos, em vários casos já aprovaram em Congresso a organização desses trabalhadores como meta, mas vamos lembrar, né? Uma coisa é a gente começar a ter consciência do problema, outra coisa é você, de fato, fazer a política. Ao mesmo tempo, Silvio, eu quero lembrar que isso também não é novidade. É só lembrar do Chico Mendes, uma figura histórica da fundação, da CUT, e que veio de uma organização de trabalhadores, né, da floresta, e que tinha uma outra lógica de organização. Então, isso também não é tão novo assim. Chama atenção, por exemplo, o fato dos trabalhadores da agricultura familiar, que são, em grande medida, pequenos proprietários e trabalhadores autônomos também. A gente, há muito tempo, se debate na construção civil em que mais da metade dos trabalhadores são trabalhadores autônomos e que precisam ser organizados, e alguns sindicatos já têm experiências muito interessantes de organização desses trabalhadores. Nós temos uma referência do auge da precarização, né, que é a questão dos catadores, os trabalhadores ali da reciclagem, que também construíram sua organização bastante importante, hoje são uma voz significativa no nosso país. A economia solidária toda nasceu, de alguma forma, lidando com esse contingente de trabalhadores, ou seja, não é uma novidade, né? O que ela ganha é uma nova roupagem tecnológica que amplifica. Mas, ao mesmo tempo, o dilema das centrais sindicais é, de novo, a partir daquilo que eles já aprenderam com outras organizações, construírem a organização desses trabalhadores e, de alguma forma, ajudar a organizar a luta. Eu acho que, de certo modo, é isso que está acontecendo. Ao organizar a luta, você vai, de alguma forma, normatizando, melhorando as condições de trabalho e criando regulação e legislação. De alguma forma, o debate desse PL foi mostrando um pouco isso para a gente, como é possível você, de alguma forma, com as centrais sindicais que são historicamente organizadas, a incorporar novos contingentes de organização e novas estruturas de organização de trabalhadores e tentar construir algo que muitas vezes pode ser incompreendido por aqueles que defendem só um modelo único, mas que vai respeitando as outras formas de organização dos trabalhadores. Essa é a dificuldade, né? O nível de sindicalização é alto, é baixo? Como é que você vê o trabalhador informal face a essas possibilidades de organização mais tradicionais, mais clássicas, né? Bem, Silvio, as organizações tradicionais respondem muito pouco aos novos modelos de trabalho e nunca, de certo modo, conseguiram encontrar um lugar muito claro entre os trabalhadores informais e trabalhadores autônomos. Né? Primeiro porque você construiu um modelo sindical a partir das categorias, né? Então você vai ter, sim, dificuldade quando esse trabalhador está mais pulverizado, ele está perdendo identidade, etc. Ao mesmo tempo, você precisa construir as organizações, né? A economia solidária construiu uma extensa quantidade e qualidade de organizações. Você tem sindicatos de autônomos há muito tempo, então você tem associações, os ambulantes têm associações que debatem o uso do espaço público há muito tempo e fazem intervenções bastante relevantes e importantes das suas lutas dentro das câmaras de vereadores espalhados pelo nosso país. Agora, é claro, né, você está num daqueles momentos em que as peças estão se mexendo, né, e, de alguma forma, as centrais sindicais precisam e estão movimentando-se para incorporar essa luta. Porque, ao mesmo tempo, você perder também esta unidade dos trabalhadores é algo bastante perigoso, do ponto de vista do próprio papel da disputa política que você faz no nosso país. Né? Essa disputa está dada, e essa disputa está dada, muitas vezes, em espaços formais, em que você precisa dessa formalização para conseguir ter voz, inclusive. É uma disputa difícil, mas é uma disputa que precisa ser feita. É compreensível que você hoje tenha dificuldades do modelo tradicional sindical incorporar esses trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, são esses novos modelos de organização desses trabalhadores que vão oxigenar as estruturas de organização sindical no Brasil. Esse é um grande desafio, né?
E, ao mesmo tempo, você tem sindicatos que hoje já estão ampliando a sua representação para esses próprios trabalhadores. Eu vou dar um exemplo muito anterior a esse, Silvio. Os sindicatos de servidores públicos, por exemplo, ele tem uma outra lógica de organização há muito tempo. Né? No serviço público, historicamente, você tem liberdade e autonomia, você tem pluralidade sindical, você tem uma infinidade de sindicatos e muitas vezes vários sindicatos representando o mesmo trabalhador. É uma dinâmica outra, muito diferente, mas já existente. Quando você vai para a agricultura, você vai ver que a agricultura familiar ela organiza pequenos proprietários, né, que até no próprio conceito do que nós entendemos por trabalhador é mais complexo, mas organiza. O que é a CONTAG, né? O que são as FETRAFs, o que é esse sistema todo de organização do agricultor. Inclusive, acho muito interessante, porque um empreendedor, chamado empreendedor aqui na cidade, ele abre o seu botequim, ele abre a sua lojinha, ele se filia a uma associação patronal. No campo, o pequeno agricultor se filia a um sindicato, ao Sindicato de Trabalhador Rural. Isso é importante para a gente entender essa diversidade. Agora, como é que você vai lidar com essa pulverização e essa heterogeneidade do ponto da organização? Esse é o grande desafio. Eu acho que nós estamos num momento bom. Que bom que as centrais sentaram e chamaram os sindicatos dessas outras categorias que estão surgindo para fazer o debate. Eles também estão construindo as suas entidades. Há muito conflito entre eles, há muita disputa de saber quem representa. E numa lógica de rede social, vão surgindo lideranças que muitas vezes não são lideranças, vão surgindo lideranças que são lideranças, vão surgindo novos coletivos que vão encontrar o seu caminho. O que cabe, eu acho, que a organização dos trabalhadores, em especial as centrais, né? Vamos lembrar o que é uma central. A central, primeiro que a central no Brasil é a única estrutura que o movimento sindical, de fato, criou autonomamente, porque criou a revelia da lei. Né? Até bem pouco tempo atrás, as centrais sequer existiam legalmente. E agora, cabe a elas incorporar o conjunto da classe. Porque se elas ficarem restritas ao mundo tradicional do trabalhador ser elitista, elas vão encolhendo e vão perdendo significância. Elas precisam amplificar. Agora, é claro que nós estamos no meio de uma disputa, viu, Silvio? Porque esta organização desses trabalhadores não está, inclusive, só nas estruturas tradicionais de representação dos trabalhadores. Esses trabalhadores também estão sendo organizados nas igrejas, em especial nas igrejas de matriz neopentecostal, que a gente sequer dá conta disso, né? E que a gente precisa, de alguma forma, lidar com isso, lidando, inclusive, com um subjetivo que vem, se a gente pegar a época pegar os textos clássicos do Weber, né? Ou seja, nesta lógica do espírito empreendedor que nasceu o capitalismo de origem protestante. Então, esse trabalhador hoje, a sua organização está em disputa ideológica, em disputa de classe, em disputa de organização, ou seja, são vários níveis que, de alguma forma, a gente vai enfrentar. Eu acho muito interessante, muito importante as centrais chamarem para si. É bastante significativo. As pessoas esquecem, Chico, que nos primeiros congressos da CUT teve votação do Congresso para saber se o Chico Mendes podia falar. É interessante lembrar disso. Por quê? Porque a organização dos seringueiros não era uma organização tradicional de trabalhadores, mas ele não só falou, como passou a integrar a fundação da própria central e cumpriu um papel bastante importante. Então, hoje a gente fala o tempo todo, né? São os trabalhadores do campo, da cidade, das águas e das florestas. Por que isso? Porque você vai buscando incorporar esse conjunto de trabalhadores que precisam ser incorporados. A exploração unifica os trabalhadores. A exploração unifica os trabalhadores. Agora, a forma da contratação não pode nos separar, é o contrário. Eu já discuti muitas vezes com os sindicatos de servidores públicos, e a discussão se eles representam ou não representam os não concursados. Ué, mas a luta não é para concursá-los? Eles não estão trabalhando no serviço público, a luta deles não é para concursar? O sindicato representa-os para a luta do concurso, que aquele que é concursado não precisa. E eu acho que isso faz parte da nossa nova dinâmica, que não é tão nova assim, ela só vai ganhando outras roupagens e outras características atualizadas. Fausto, o papo está muito bom, mas o tempo acabou. A gente, quando começa a engrenar mesmo, assim, a gente nem percebe que o tempo está passando, né? Eu queria agradecer muito ao Fausto Augusto Júnior por essa interessante conversa esclarecedora sobre as relações de precariedade e de formalização do trabalho.
Agradecer também ao Diese, que nos ofereceu essa oportunidade do Fausto estar com a gente, né? E agradecer a você que nos assiste, dizendo: semana que vem tem mais. Obrigado.